Eu fiquei até... Parte de Tianguá pode ser... É bom que ele explique primeiro, porque tem outros conflitos, né? Como é que está essa questão dos conflitos? Né? São quase 15 cidades? Só podia posicionar a gente a respeito desses conflitos territoriais que existem do Piauí com os outros estados, com o que há hoje em discussão? Nós temos no Supremo Tribunal Federal. Bom dia, Eudes. Bom dia, Carvalho. Bom dia, os telespectadores. Desculpa a demora, foi uma loucura. Está fervendo, né? Tá Notícia fervendo. Bom, nós temos hoje, tramitando no Supremo Tribunal Federal, duas ações ordinárias, né, em disputa por terras. O estado do Piauí tem um conflito com o estado do Tocantins e tem também um conflito com o estado do Ceará. A ação com o Tocantins foi ajuizada em 2002, né, e ela está no ponto para julgamento. Foi feita uma perícia pelo Exército Brasileiro, o ministro relator é o ministro Luiz Fux, e nós estamos aguardando esse julgamento. Mas o resultado da perícia já tem um resultado? Já tem um resultado, a perícia é favorável ao estado do Piauí. Positivo para a gente? O Piauí acresce território, né, por conta da regra de divisão, da definição desses limites. Do marco, né? Exatamente. A regra, né, e isso é comum, é aquela questão do divisor de águas, né, entre os dois estados. E por essa regra, o estado do Piauí acresce ao seu território uma área imensa de cerrados. Mesmo. Avançando Cerrados. um pouco no estado do Tocantins, é verdade. Para o Tocantins? Pro Tocantins. Não, para o estado do Piauí, né, em razão do resultado desse Por exemplo, vamos para as duas extremidades. A parte aqui do Ceará ali, são quantos municípios? Nós temos diversos municípios por parte do Piauí e por parte do Ceará. Alguma Nós região temos de serra? Temos região de serra, temos sim. Nós temos lá três áreas bem definidas nesse conflito, definidas assim, identificadas o conflito, né? Atinge o município de Luiz Correia e Cocal, na parte do Piauí. Por outro lado, atinge Granja, né? Atinge Viçosa, atinge Tianguá, Ubajara. Né? Mesmo? Tudo isso aí. São Benedito. É uma área aproximada de quantos mil quilômetros, doutor? É aproximadamente 3.000 km². 3.000 quilômetros, um monte de coisa. 2.800 km². Quer dizer que parte, isso sendo, como a perícia já foi favorável... Mas a perícia é do Tocantins. A perícia favorável que nós temos é do estado. Do litígio. E essa do Ceará? Essa do Ceará é uma ação que foi ajuizada esse ano, né? Agora mais recentemente. E o que nós temos é a intervenção já da União e a citação do estado do Ceará. A União, através da Advocacia Geral, ela sugeriu, ela propôs que a questão fosse colocada perante a Câmara de Conciliação. Existe uma Câmara Federal de Conciliação em que o Estado pode né, elaborar um acordo. Das partes. Agora, isso se concretizando, o que é que beneficia isso o Estado do Piauí? Antes disso, Iodson, eu acho que é interessante a gente esclarecer historicamente essa questão. Olha só, o conflito surgiu a partir da definição do litoral do Piauí. Na verdade, o conflito em si, o conflito de ocupação de terras no norte, né, com o Ceará, ele é anterior mesmo, é da época das capitanias hereditárias. O que nós temos da formação das capitanias hereditárias é que o marco divisor entre o Piauí e o Ceará era a Serra da Ibiapaba. Era aquela grande serra. Tanto que a divisão começa ali no início da serra, né? Exatamente. Olha só o que aconteceu. E o litoral, segundo os historiadores, né, foi ocupado indevidamente pelos cearenses. Isso alguns historiadores trazem. Começa aí o conflito. O estado do Piauí sempre questionou essa ocupação e, para resolver isso, em 1850, Dom Pedro II editou um decreto, em 1880, editou um decreto demarcando definitivamente o litoral para o Piauí e repassando para o Ceará a província do Príncipe, que é relativa à área de Crateús e Independência. Aquela região. Bom, o conflito começou mesmo para valer a partir daí, porque com essa transferência... Essa divisão foi artificial, né? Exatamente, foi por decreto. Não houve um marco, uma definição no marco. Muito embora o decreto ressalvasse, dizendo que a serra continuaria sendo divisor natural. No entanto, e aí esse é o fundamento, no entanto, o que nós constatamos, e a história vem mostrando isso, e isso acontece ainda hoje, municípios do estado do Ceará avançam sobre o território do Piauí. É verdade isso aí. Ainda hoje nós vemos isso. Então você estava falando de Tianguá. Tianguá fica na serra, né? A gente atravessa a serra para ir
para Fortaleza. Imagine que a serra seria o divisor, né? Então, historicamente. Vamos fazer aqui historicamente. de modo grosseiro. O município seria cortado ao meio. Eu não vou chegar a tanto, né? Mas uma boa parte da serra seria do Piauí. Mas vamos esclarecer. Diante desse conflito inicial que surgiu com a ocupação, né, ainda daquela época, das permutas das áreas, em 1920 foi feita uma convenção arbitral. Foi eleito um árbitro, que era então o presidente da província de São Paulo. O presidente era o Washington Luiz, que veio a ser presidente da República, e ele foi o árbitro. E estabeleceu, naquela época, em 1920, um limite entre os estados. Essa é a história. E esse último ato, essa convenção arbitral firmada e aceita pelos estados em 1920, é que está servindo de fundamento para que o Estado questione, né, a ocupação do... Nessa convenção já ficava a serra determinada como limite. Não, ela foi um pouco mais amena. Mais branda, né? Mais branda. O que ela dizia? Olha, a regra é a serra, mas se respeita a ocupação, né, que era realizado no início desse século, né, de 1900. Ele põe lá um estudo feito por um historiador da época. Né, e aí não era a ocupação que nós temos hoje. Hoje nós continuamos, né, com esse problema de municípios do estado do Ceará avançarem. E isso gera uma insegurança. Prejuízo econômico também, né? Também. Olha só, prejuízo para a população, porque não tem os benefícios, né, as políticas públicas, nem de um estado nem de outro, né? Indefinições quanto à questão da segurança jurídica. Você não sabe qual juiz ou qual juízo competente para dirimir conflitos. Você não tem conflitos também em relação a rateio de FPM, né, de problemas de arrecadação de impostos. Esse eu acho que é o prejuízo maior. É o prejuízo que as populações locais têm, né, por conta de tudo isso. Da falta da presença do Estado em algumas localidades. Doutor, essa questão que está no Supremo aí está aguardando a finalização do julgamento do mensalão, como todos os processos do Supremo. É verdade. O Supremo hoje ele tá passa parado, né? Ele passa por uma parado assim para os outros assuntos. Né? Exatamente. Nós estamos aguardando a questão do Ceará está posta para a Câmara, né? É possível, né, um acordo. É possível. O Estado do Piauí não se furta a realizar um acordo pensando, né, nessa resolução e no interesse maior, que é o interesse da população. Nós reconhecemos que não é uma questão muito fácil, porque envolve interesses, né, interesses de municípios. Ninguém quer perder território, nem receita. E isso implica numa diminuição de receita, né, de FPM. Sem dúvida. Agora, falando se isso se concretizar para o estado do Piauí, a parte financeira melhora e é super interessante, e também para os municípios, né, porque aí eles vão ter todos os benefícios. É verdade. Toda a questão de rateio que leva em conta território, né, população, alunos matriculados em seu território, nas suas unidades escolares, né, são questões que vão repercutir em razão dessa definição. Essa do Tocantins, muita serra? Muita serra. Muito cerrado. No Tocantins, muito cerrado, né? Cerrado. A área lá é maior, né? Lá é uma área, eu não tenho... Mas é bem maior. Mas é muito grande. Muito maior e potencialmente, economicamente mais rica. Economicamente, né, mais rica. Mas é bom que se diga também, doutor, que aquela área lá padece de atendimento, né? Essa área fronteiriça, a população normalmente critica que não é atendido nem pelo Estado nem pelo outro, né? É como a região de fronteira no estado do Piauí, a gente tem que reconhecer isso. Né? É necessária uma presença maior do Estado, sob pena de a gente estar sujeito a essas ocupações irregulares. Né? No entanto, a primeira medida a ser tomada é essa, é recuperar o nosso território. Então não é que nós vamos ganhar território, nós estamos já correndo atrás do prejuízo. Recuperar o que é do Piauí. O doutor Kilder também, o Yeltsin, acompanha uma coisa que a gente tem sempre batido aqui, que é a questão da taxa do CIRAF, aquela taxa que é cobrada aqui. E a gente sabe do seu empenho a respeito disso. E a gente queria saber como é que está o andamento desse processo, doutor Kilder, do CIRAF. Eu tenho visto que as decisões favoráveis, inclusive, é o Estado que tem entrado contra a empresa lá, a Fidúcia. Né? O Estado vem seguindo a orientação do governador, né, que no início de seu mandato suspendeu. Né? Suspendeu porque reconheceu ilegal e inconstitucional essa cobrança. E a Procuradoria vem fazendo seu papel no sentido de fazer. Infelizmente não, né? Pois é. Infelizmente nós temos questões de recursos, né? Nós temos aí uma disputa no nosso Tribunal de Justiça, mas nós temos também uma medida no STJ. Né? Nós temos também, ainda a esperança de fazer
prevaleceu o destaca essa questão do STJ. Exatamente. Viu? Doutor Quildo, mas do senhor, do ponto de vista jurídico do Estado, o que o Estado sustenta para assustar essa cobrança que, pelo parecer do Ministério Público, e pelo que eu tinha conversado com o juiz, é aparentemente ilegal? Essa taxa, e aí, quem sabe, é uma questão elementar de direito. Ela foi estabelecida de forma inconstitucional, ela não pode ser cobrada. Né? Não há que se prevalecer um eventual contrato firmado com o Detran. Não pode ser cobrada. Quem diz isso é a Constituição Federal. O que o governador fez, né, quando baixou o decreto, foi reconhecer, fazer valer a lei maior do Estado do Piauí. Então, a Procuradoria vai continuar fazendo seu papel, vai continuar buscando fazer prevalecer essa vontade da Carta Magna da Constituição Federal. O que a gente vê hoje é que esse contrato ele tem se sobreposto à Constituição Estadual e à Constituição Federal. Mas tem mesmo, não sei que tanto poder é esse. Viu? O que é inadmissível. Doutor, seja sempre bem-vindo a esse programa, viu? Muito obrigado, espero que essa luta e arrume mais serra pra gente, viu? Eu que agradeço, a oportunidade. Seja sempre bem-vindo, você é da casa.